Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o Sábado Santo, o sábado da Vigília Pascal, onde em vigília esperamos a ressurreição do Senhor, a sua manifestação gloriosa, Cristo que cumpre sua promessa. E a solene vigília que nos recorda, em grande parte, o nosso batismo, pois é a liturgia batismal por excelência e na antiguidade somente nela se realizava o batismo dos novos cristãos. Também nos conduz esta noite a recordarmos o nosso batismo, mas recordarmos também toda a história da salvação, tudo aquilo que o Senhor fez e realizou para nós. E assim meditemos um pouco, ao menos brevemente, aquilo que o Senhor tem a nos dizer através de todas as leituras, através de tudo aquilo que nos foi proposto. Recordemos, iniciamos com a bênção do fogo novo. O fogo que, santificado, vai acender o círio e diz a oração: concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Nós, caríssimos irmãos, já celebramos o Sábado Santo e, assim, realmente este fogo incendiou nossos corações, purificou nossos corações e acendeu em nós este desejo tão grande do céu, porque é a vida nova que Cristo manifestou para nós que se realiza, e assim nossos corações, na celebração da Páscoa e de todo o tríduo pascal, deve de nos levar a buscar, a incendiar este coração para buscar esta vida nova em Deus, esta vida nova em Cristo, esta conversão que o Senhor pede de cada um de nós. Mas o que fizemos? Realmente estamos dispostos a viver nesta Páscoa com este coração incendiado pelo desejo do céu, onde se manifesta esta vida nova em cada um de nós? Ou simplesmente deixamos passar esta noite santa, esta experiência como algo visível, como uma liturgia presencial, mas em nossas vidas pouco mudou? Recordemos, na Quinta-feira Santa o Senhor já antecipou o céu para nós, porque nos deu alimento. Em alimento o seu corpo, sangue, alma e divindade, o homem se alimentou do pão dos anjos. E assim, esta vida nova já iniciada, na Quinta-feira Santa se manifestou na total entrega de amor de Jesus por nós, o Pai que não poupou, que poupou Isaque, filho de Abraão, não poupou seu próprio filho, para que pudéssemos ser salvos. E enfim, assim o Senhor ressuscitado traz para nós esta vida nova. Mas como ela tem se manifestado em cada um de nós? Por fim, temos a bênção, a preparação do Círio Pascal, onde recordamos justamente a paixão do Senhor. Quando o presidente da celebração faz todo o rito, recorda por suas santas chagas, chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. O círio nos representa, nos apresenta a presença de Cristo ressuscitado no meio de nós. O círio não é simplesmente uma vela, não é simplesmente um algo qualquer que enfeita melhor nossos altares na Páscoa. Mas aquele mesmo Cristo que padeceu na paixão, agora se faz presente como luz verdadeira. E assim, ao entrarmos na liturgia, por 3 vezes se diz: Eis a luz de Cristo. E todos respondemos: demos graças a Deus. E acendendo nossas velas na chama que provém do próprio Cristo, que é a luz do mundo, nós damos assim também início à nossa celebração litúrgica. Se canta o exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Esta vitória do Senhor, que vence a morte, que nesta luta tão difícil que nós passamos, conquista para nós a vida verdadeira,
nos reabre a porta dos céus. E com grande alegria devemos de viver esta noite santa. Viver com grande alegria não somente esta noite, mas ao longo de todo o tempo pascal e de toda a nossa vida, em cada liturgia que somos novamente colocados diante da paixão, morte e ressurreição do Senhor, se manifestar esta alegria em nós. E esta alegria que nos impulsiona a seguir este Cristo que cumpriu com a sua promessa. Estamos, mais uma vez, pergunto, dispostos a continuar este caminho? Dispostos a nos converter com grande alegria? E assim somos levados às leituras da Santa Missa. Atualmente são 8, mas antigamente eram 12, que passavam toda a história da salvação e hoje não deixam de nos passar grande parte da história da salvação. Justamente após a primeira leitura, meditaremos brevemente e oremos, uma das opções dos oremos de hoje. A primeira leitura nos vem do livro de Gênesis. Gênesis, onde fala da criação do céu e da terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E assim Deus fez. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E assim o Senhor inicia a criação, mas com maior efeito, como diz uma das opções do Oremos da primeira leitura de hoje, com maior alegria realizou a obra da redenção. Muito maior é a obra da redenção. O Senhor que criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança para caminhar com o seu Criador. Nós bem sabemos, e uma das leituras que não nos é proposta hoje é justamente a queda de Adão e Eva, é justamente a entrada do pecado no mundo. Deus que com grande alegria criou o homem e a mulher, depois tem o homem a sua grande tragédia. Por quê? Porque desobedece ao seu Criador e busca satisfazer a si mesmo. Busca ser Deus de si mesmo, ser seu próprio juiz, ao desobedecer a Deus. Ter seus próprios juízos, ao invés de querer seguir aquilo que o Senhor Deus lhe propusera. E assim o Senhor Deus criou o homem com grande alegria. Mas, ao ver com a tristeza a obra de suas mãos, a mais perfeita de suas criaturas, cair e levar toda a criação, com a queda do pecado, a se corromper, Deus não abandona. Deus não abandona o homem à sua própria mercê, mas vem realizar o seu projeto de redenção e salvação para o homem. Grande gesto de amor de Deus. Grande gesto já visto desde o início dos tempos, desde a sua criação, onde Deus quer o homem consigo, onde Deus quer ser amado. Deus que ama gratuitamente, espera gratuitamente ser amado, não por interesses. Mas, assim o salmo de resposta desta primeira leitura nos dizia justamente no seu refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Uma prece, uma súplica, uma oração para que o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que manifestou a obra da criação, possa agora renovar toda a face da terra, renovar toda a criação de Deus. E assim cantamos ao longo do Salmo, bendizendo ao Senhor, manifestando e recordando tudo aquilo que o Senhor Deus criou com tanto amor, com tanta graça, com tanta glória, e pedimos ao Senhor sempre no refrão que Ele renovasse. Mas nós, como temos vivido esta criação que somos das mãos de Deus? Queremos, como Adão e Eva, sermos juízes de nós próprios, esquecermos de que devemos obedecer a Deus, de que o Senhor Deus nos amou tanto que não somente nos criou, mas também buscou nos redimir, nos salvar? Nós pedimos ao Senhor
não somente com este canto, mas dia após dia nas nossas orações, que envie sobre nós o seu Espírito Santo e renove em nós a sua criação, para que sejamos a imagem e semelhança de seu Filho? E a segunda leitura que nos foi proposta justamente também do livro do Gênesis é Abraão, colocado à prova através de seu filho único, que é pedido por Deus, para que seja oferecido. Deus chamou Abraão e disse: Abraão. E ele respondeu: aqui estou. Como Maria, no Novo Testamento, Abraão diz: eis-me aqui. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, de quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. E assim Abraão o fez. Não questionou a Deus, não desobedeceu suas palavras. Como bem sabemos, como meditamos ao longo da Quaresma, justamente Isaque não era uma criança. Pelos cálculos, teria 33 anos. Carregou a lenha sobre suas costas e perguntou ao seu pai: Pai, temos a lenha, temos o fogo, mas onde está a oferenda? Onde está o animal para ser sacrificado? E Abraão, acreditando em Deus, disse: Deus proverá. Abraão confiou, mesmo sabendo que talvez lá no Monte Moriá não estivesse presente o holocausto, não estivesse presente o carneiro. Abraão simplesmente se desagarrou, se desprendeu daquilo que o Senhor lhe prometera. Sabendo que Isaque era o filho da promessa, Abraão não se apegou. Simplesmente se desprendeu até mesmo daquilo que Deus lhe oferecera e foi sacrificar seu filho. Isaque percebeu que ele era o sacrifício. E assim nos questionemos. Nós também somos desprendidos de tudo aquilo que até mesmo o Senhor Deus nos dá. Temos a coragem de sacrificar no altar o Isaque que o Senhor nos deu? O Isaque de nossas vidas? Em troca, ou melhor, em favor do amor de Deus para conosco? Nosso trabalho, nossa saúde, nossa vida, aquilo que o Senhor nos concedeu. Temos coragem de sacrificar o Isaque, mesmo sem saber se Deus oferecerá o carneiro para que possamos fazer o holocausto? Muitas vezes não, mas o Senhor nos pede esta coragem de Abraão. E assim Abraão vai sacrificar seu filho. Isaque, segundo a tradição rabínica, vai dizer: Pai, amarra com força para que eu não tente fugir e o holocausto não seja feito de modo errado. E Abraão, pronto a sacrificar o seu filho, escuta a voz do anjo do Senhor que diz: não estenda a tua mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Assim Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Aqui vemos, Deus poupou Isaque. Deus pediu que Abraão não sacrificasse Isaque, mas não poupou seu próprio filho Jesus, como vamos ver, como reconhecemos na Sexta-feira Santa. Deus não poupou seu filho para nos salvar. Que grande mistério de amor, caríssimos irmãos e irmãs! E como podemos permanecer inertes diante de tal sacrifício, de tão grande amor de Deus para conosco? Como podemos permanecer os mesmos e não ousar mudar a nossa vida e sacrificar tudo aquilo que é necessário no altar de Deus para vivermos em santa obediência como Abraão? Busquemos oferecer a Deus tudo, até mesmo aquilo que Ele nos deu, até mesmo aquilo que nos parece mais precioso. Sabemos que é difícil, mas o Senhor Deus o receberá com justiça. Se necessário for, e deveremos sacrificar tais coisas para a nossa salvação. Senão, o Senhor mesmo nos proverá o animal para o sacrifício, o que deve de ser oferecido em holocausto. E assim o Senhor Deus abençoou Abraão, abençoou uma vez mais, porque disse: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu.
E assim o Senhor fez. Através dessa descendência, o Senhor abençoou a todos. E nós estamos dispostos, mais uma vez pergunto, a oferecer, como Abraão, o que temos de mais precioso, o nosso Isaque, que pode ser até mesmo a vida que levamos? Para que assim o Senhor Deus também possa derramar sobre nós suas bênçãos, não como uma troca, mas por reconhecer em nós que o amamos, como fizeram todos os santos, e assim poder manifestar através de nós o seu amor também a todo mundo. E o salmo de resposta, justamente no seu refrão, dizia: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Nós nos refugiamos no Senhor, ou nos refugiamos nas coisas, nos prazeres, na vida, nas situações. E ainda continuava o salmo a dizer: Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. O Senhor, se o nosso destino está nas mãos dele, nós não temos o que temer. Não temos o porquê vacilar, porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança, como nos diz São Paulo. Mas verdadeiramente nos refugiamos nele. Verdadeiramente o Senhor é nossa herança. Verdadeiramente colocamos o nosso destino em suas mãos e queremos fazer a sua santa vontade. E assim, a terceira leitura que nos é proposta é justamente Êxodo 14, a passagem do Mar Vermelho, a passagem do povo de Israel saindo do Egito. E assim aconteceu com o povo de Israel. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E assim aconteceu. O povo de Israel recebe esta grande dádiva, esta grande manifestação do Deus que veio lhe salvar da escravidão do Egito, da escravidão do pecado em nossas vidas, e aqui podemos nos colocar também cada um de nós. O Senhor manifesta a grande glória, não nos faz afundar, afogar a travessia do mar, mas nos abre o mar e atravessamos a pé enxuto, quando nos colocamos no seguimento de seu Filho. O Senhor manifesta as suas obras grandiosas diante de nossos olhos e nos conduz. E poderia nos parecer que é um Deus malvado, porque diz que vai endurecer o coração dos egípcios, como havia dito que endureceria o coração do faraó. Mas recordemos, o endurecer do Senhor não é transformar seus corações em corações duros, mas simplesmente o manifestar a sua glória endureceu o coração de todos eles. Assim como muitos no mundo hoje, mesmo vendo as manifestações, as maravilhas do Senhor, endurecem seu coração. Não querem reconhecer o Deus verdadeiro, não querem reconhecer a Jesus Cristo, o seu poder, a sua onipotência, a sua salvação, e assim se voltam as costas. Mesmo vendo o amor tão grande de Jesus por nós, mesmo vendo a sua grande dádiva, mesmo vendo tudo aquilo que Deus realiza para nos ter consigo na sua glória, na eterna alegria, muitos endurecem o seu coração. Pela presença de Deus, porque Ele está ali e lhes incomoda, porque está ali e não querem mudar de vida. Querem continuar com seus deuses, com seus ídolos. E aqui cabe a cada um de nós também nos questionar. Se de certo modo somos este povo chamado e levado à salvação, porque o Senhor Deus quer nos redimir, também não olhemos para os egípcios. Somos este povo que quer caminhar e atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto? Escutando a palavra do Senhor, colocando os seus mandamentos em prática, os seus ensinamentos, vivendo a vida nova em Cristo? Ou somos como os egípcios, que endurecemos o coração diante da manifestação da graça de Deus,
porque vemos a sua graça, vemos que manifestou tanta coisa em nós, mas achamos Deus muito exigente e não queremos que Ele realize a sua obra de forma eficaz e plena, porque queremos reservar algo para nós mesmos? E assim vemos, na continuidade da leitura, a nuvem, a coluna de nuvem que está durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, que ilumina, o Senhor que nos protege durante noite e dia, o Senhor que não nos abandona se nos colocamos a seu serviço, como o povo de Israel, que foi para prestar culto a Deus no monte, e Deus os libertou, e Deus os conduziu a uma terra nova. O Senhor não nos abandona, somos nós que o abandonamos. Somos nós que, como o povo de Israel, muitas vezes, esquecemos de todas as maravilhas que o Senhor Deus realizou por nós. E assim fez Moisés. Veio o vento, abriu o mar, e assim todo o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Os egípcios foram persegui-los, e de madrugada o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas de seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. E assim, recordemos, o Senhor combate a nosso favor contra o mal, contra a ação do demônio. Recordemos que o primeiro inimigo do homem foi justamente a antiga serpente e continua sendo o grande inimigo porque quer conduzir os filhos de Deus à escravidão. A escravidão de si mesmos, da idolatria, dos pecados, dos prazeres, da vida mundana. E nós temos assim seguido o Senhor, obedecido sua palavra, para que Ele combata a nosso favor contra todo mal, contra a ação maligna, contra o demônio? Ou nós temos muitas vezes fraquejado, abandonado esta fé e assim permitido não que Deus enfraqueça, mas que nossos inimigos avancem contra nós e temos assim perdido batalhas porque nos esquecemos de Deus? E assim os egípcios vão morrer afogados no mar com seus cavalos e se canta a glória do Senhor. O salmo justamente é Êxodo 15. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. E assim o Senhor fez brilhar a sua glória e sua potência, precipitando no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia, para mim, libertação. E continua cantando as maravilhas de Deus, os seus louvores, a sua honra, aquilo que realizou de tão prodigioso, salvando o povo de Israel das mãos dos egípcios. E nós, muitas vezes recordamos as dificuldades que temos, os problemas que temos, caríssimos irmãos, mas quantas vezes louvamos a Deus por aquilo que Ele já realizou por nós? Quantas vezes lhe agradecemos, cantamos os seus louvores? Quantas vezes reconhecemos que Ele fez brilhar em nossas vidas a sua glória? Talvez poucas. Talvez, infelizmente, no mundo atual que vivemos, como queremos o comodismo, a facilidade, nos esquecemos de cantar as glórias de Deus e vivemos mais reclamando e murmurando do que realmente manifestando esta alegria, este louvor, esta glória do Senhor. Se assim fazemos, mudemos o nosso coração. E como o povo de Israel, naquele dia grandioso, possamos também nós, a cada dia, cantar os louvores de Deus, manifestar a sua glória, cantar a sua glória. E assim, a oração também nos recorda: concedei a todos os povos da terra tornarem-se filhos de Abraão e participantes da dignidade do povo eleito. É uma dignidade que o Senhor nos concede. E nós, como temos vivido esta dignidade? A quarta leitura do profeta Isaías nos diz algo belíssimo. Todas as leituras de hoje nos mostram esse amor grandioso de Deus para conosco. E essa expectativa dele como alguém que ama, de também ser amado, como uma resposta de amor.
E nós, tantas vezes, esquecemos desta tão preciosa verdade que se manifesta. Isaías diz: Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos, teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. Belíssima comparação. O profeta Isaías justamente vai nos dizer que o Senhor é o nosso esposo, o esposo de nossas almas. O Senhor te chamou como mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. O Senhor nos ama tanto, nos quer tanto, e, por mais que pareça ter nos abandonado por um instante, como segue a leitura, Ele voltou a nos acolher. Somos nós que muitas vezes repudiamos o Senhor, como fez o povo de Israel, e vai recordar tantas vezes o profeta Isaías. Somos nós que voltamos as costas para Ele, Ele que tanto nos amou e nos ama e que sabe que nós também só encontraremos como diz Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Nele encontramos o nosso amor, o nosso refúgio, o nosso descanso, a nossa salvação, a nossa misericórdia, tudo aquilo que necessitamos. E Ele continua a nos acolher. Ele continua nos buscando. Ele, por mais que ocultou a sua face, sua misericórdia eterna se compadeceu de nós. E nós, o que temos feito de nossa vida? Meditamos nesta Semana Santa tanto da paixão do Senhor, tanto dos nossos atos em relação ao Senhor, e nós como temos vivido ainda em relação a este esposo. E continua a leitura, falando ao povo de Israel, mas também a cada um de nós. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e suas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Assim quer o Senhor nos revestir de tão grandiosa dádiva, de tão grandiosa glória, da sua glória, do seu poder, do seu amor, se nós nos voltamos a Ele, reconhecendo que Ele é o esposo que nossa alma tanto busca, que Ele é o amado que tanto esperamos. Estamos realizando isso em nossa vida? Estamos dispostos a buscar esta verdadeira alegria, ao buscar o Senhor com todo o nosso ser, ao nos voltarmos a Ele reconhecendo que somos pobres, que somos pecadores, que somos, como diz alguns cantos da Semana Santa, grandiosos pecadores? Ou achamos que estamos bem, que não necessitamos de nada, que estou caminhando muito bem, obrigado, e assim perdemos esta possibilidade de voltar ao encontro deste amor tão grande de Deus para conosco. E o Salmo responsorial dizia justamente no seu refrão: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. E diz a primeira parte: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Assim fez o Senhor. O Senhor não permite, se nós o buscamos como nosso amado, se nós nos entregamos totalmente em suas mãos, Ele não permite que nossos inimigos vençam sobre nós, que riam de nós, nem permite que nossas almas se percam, mas nos salva da morte, daquela que é a pior morte que podemos ter, da morte eterna, que o pecado nos leva, que esse distanciamento de Deus para vivermos de nós mesmos nos leva. Nós temos exaltado a Deus e podemos cantar desta forma, que o exaltamos porque nos livrou, porque permitimos que Ele nos livrou. E não pensemos de modo unicamente material de nossos inimigos humanos, mas também dos nossos inimigos espirituais. Temos reconhecido tal graça do Senhor? E assim, a quinta leitura, mais uma vez, de Isaías, um capítulo adiante, o 55, nos diz: Assim diz o Senhor:
Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção, e aqui está o mais importante para nós, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Assim o Senhor fala a cada um de nós. Queremos nos alimentar, nos saciar, recordemos aquilo que meditamos justamente na tentação do Senhor. O alimento não é somente o pão material. Não só de pão o homem viverá. E assim nos recorda o profeta Isaías, como apenas ouvimos. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Nós temos inclinado os nossos ouvidos ao Senhor, temos ido até Ele, nós temos ouvido o Senhor para recebermos a vida e vivermos este pacto eterno que Ele quer realizar com todos nós? Se nós não nos colocamos em aplicação a escutá-lo, a ouvi-lo, a inclinar nossos ouvidos para escutar a sua voz, isto é impossível de acontecer em nossas vidas. Não receberemos justamente aquilo que necessitamos, o alimento, a bebida, que mais que o físico, que também é importante, porque sem eles não podemos viver, mas é aquele espiritual, aquele que não se acaba, aquele que nos conduz à eternidade. Recordemos, se assim não nos alimentamos, nós estamos morrendo de fome, nós estamos morrendo de sede, nossa alma tem sede e fome de Deus. Porque não colocamos os nossos ouvidos na sua escuta. E o que temos feito, irmãos e irmãs? Temos inclinado o nosso ouvido. Temos ouvido o Senhor, e ouvir aqui não quer dizer somente entrou nos meus ouvidos, mas escutado o Senhor e colocado em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, ido até Ele, caminhado ao seu encontro e recebido esta vida nova que o Senhor nos dá, para recebermos as suas graças. E o Senhor, mais adiante, vai nos dizer algo muito importante: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Assim o Senhor espera de cada um de nós. Ele se deixa encontrar. Quando? Aqui. Enquanto caminhamos rumo à eternidade. Enquanto somos peregrinos nesta terra. Somos estrangeiros. Aqui. Recordemos o que nos ensina justamente as Sagradas Escrituras e o Santo Magistério. Nós somos peregrinos. E o Senhor se deixa encontrar se nós o buscamos. Se nós invocamos, Ele está perto. Mas nós, o que temos buscado? Realmente é o Senhor? Ou somente sabedoria humana? Ou somente as coisas materiais? Ou somente o conhecimento que nos é alheio à fé e nos conduz tão distante do Senhor? Recordemos, aqui é importante. As coisas que necessitamos para o nosso trabalho devemos de aprender, mas também não podemos deixar de buscar o Senhor, de buscar conhecer a nossa fé, de vivenciar enquanto o Senhor se deixa achar. Porque se nós não vivemos isso aqui, como poderemos vivê-lo no céu? Como poderemos nos encontrar com o Senhor lá se não o buscamos aqui, se não queremos encontrá-lo aqui e viver esta vida nova? E o Senhor, como disse, nos pede que abandonemos o nosso caminho de impiedade. Recordemos, pio é aquela pessoa que vive a fé, que manifesta plenamente a fé com a vida que leva, não somente com as orações, as práticas devocionais, mas tudo isso se transforma a vida em sua vida. E tantas vezes somos ímpios, não pios. Tantas vezes não somos piedosos, e não é a questão de ter piedade, mas sim esta questão de viver a piedade da fé. Nós estamos dispostos a abandonar os caminhos? Como o Senhor é amoroso!
Mais uma vez fala ao povo de Israel que havia voltado suas costas para ele, dizendo também a cada um de nós que tantas vezes voltamos nossas costas para ele. E nós busquemos, voltemos para o Senhor. E o Senhor ainda nos diz que nos dará perdão, será generoso se buscarmos o seu perdão, se mudarmos a nossa vida. E continua o Senhor: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Meus caminhos estão acima dos vossos, e meus pensamentos acima dos vossos, quanto o céu está acima da terra. Assim é o pensamento do Senhor. Nós muitas vezes vemos de forma horizontal e esquecemos de olhar de forma vertical. O Senhor é muito grandioso. A sua manifestação é muito maior do que podemos conceber se vivermos a sua graça, como fizeram os santos. E nós queremos receber esta chuva copiosa, a neve, que desce do céu e fecunda a terra e faz germinar a semente, ou seja, o próprio Deus, em nossas vidas, em nossos corações, e faz germinar em nós a sua vida nova. Estamos dispostos a permitir que o Senhor realize em nós o seu projeto de salvação, que não é somente algo que aconteceu em Cristo. Cristo realizou tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Mas recordemos, nós devemos de dar a nossa resposta de amor, para que a palavra de Deus recaia sobre nós como chuva e possa assim brotar plenamente e possa assim manifestar a sua graça, para que se manifeste em nós a glória dos céus. Estamos dispostos, irmãos e irmãs? Recordemos nossa vida. Como temos visto até agora, somos como o povo de Israel. Tantas vezes voltamos as costas para o Senhor. Tantas vezes voltamos para os caminhos que dizíamos que íamos abandonar. Mas devemos de ter uma sincera mudança de vida, uma sincera decisão de recomeçarmos, de deixarmos o Senhor manifestar em nós a sua vida, através da vivência da sua palavra, para que possamos assim manifestar em nós a graça do céu. E o salmo de resposta justamente nos diz: com alegria bebereis do manancial da salvação. E o primeiro verso nos fala: eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Temos bebido deste manancial da salvação, que é o próprio Deus, que é a sua palavra. Temos bebido com alegria. Temos manifestado a alegria de beber cada vez mais desta fonte preciosa que nunca se acaba e que cada vez nos dá água nova para que possamos renovar a nossa vida em Cristo? A sexta leitura nos é proposta do profeta Baruque. E o Senhor fala a Israel: ouve, Israel, os preceitos da vida, presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Assim também o Senhor alerta a cada um de nós. E meditemos se aqui não nos encontramos. O Senhor que se preocupa com seu povo que tantas vezes vira as costas, mas que o Senhor tanto quer salvar, tanto quer ao seu lado, se encontra em terra inimiga. E o que é a terra inimiga? O que é justamente este país estrangeiro onde nos contaminamos, senão a vida que levamos distante de Deus? A vida que levamos de forma mundana, de forma soberba, de forma egoísta, onde eu quero ser, como dissemos na primeira leitura, meu próprio Deus e meu próprio Senhor? Nós, enquanto estamos em terra estrangeira, enquanto estamos distante do Senhor, nos encontramos nesta terra inimiga e envelhecemos e caminhamos para a nossa morte, porque abandonamos a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, o próprio Cristo, a vida nova.
E o Senhor alerta: se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Mas nós, tantas vezes, esquecemos o caminho de Deus. Tantas vezes perdemos a paz, a plenitude de vida, o shalom. Por quê? Porque abandonamos os caminhos de Deus. Porque abandonamos ao próprio Deus. E o Senhor assim está a nos dizer que devemos de voltar a Ele, que devemos de recordar e ver onde nos encontramos verdadeiramente, para que, assim, reconhecendo que estamos tão distantes dele ao vivermos de forma mundana, humana, egoísta, ou tantas outras formas pecaminosas, e retornarmos ao seu caminho. E continuou o Senhor, depois dizendo ao longo da leitura, que a sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que seguem têm a vida, e os que abandonam têm a morte. Assim recordemos, o próprio Jesus disse: não vim para abolir a lei e os profetas, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. Queremos esta vida nova, queremos ter vida em nós, necessitamos permanecer nos seus mandamentos. Necessitamos viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina para que não desviemos do seu caminho, mas alcancemos a vida verdadeira. E encerra a leitura dizendo: volta-te, Jacó, e abraça, marcha para o esplendor e a sua luz. Não des a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Nós devemos de reconhecer neste pequeno trecho. Queremos voltar para o Senhor, queremos abraçar os mandamentos do Senhor, queremos marchar no esplendor da luz dele, ou queremos ceder à glória que o Senhor quer nos dar a outras pessoas, a outros que não o mereçam, retém a sua glória, mas aquela glória que também deveria nos pertencer, não se perderá. A glória de Deus não se perderá, mas será dada a outros. Aqueles que realmente quiseram voltar-se e abraçar o Senhor Deus, abraçar a sua lei e os seus mandamentos e viver na sua luz. Queremos assim viver? Ou queremos perder esta glória do Senhor, que deve de se manifestar através de nós? Irmãos e irmãs, voltemos ao Senhor, que nos fala com tanto amor e nos pede para que voltemos para que nós sejamos felizes. Não é para o seu bem, mas para o nosso próprio bem, para a nossa própria glória. E assim, o Salmo responsorial dizia no seu refrão: Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Verdadeiramente, a lei do Senhor é perfeita. Mas nós queremos viver na perfeição da lei? Reconhecemos que somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Recordemos, para os judeus, são as palavras de Deus e não os mandamentos. E estas palavras nos dão a vida eterna. Mas, se nós a vivemos, se nós a reconhecemos como fonte de vida e transformarmos e convertermos nossas vidas a partir delas, pois senão, não terá fruto de vida eterna em nós. A sétima leitura que nos é proposta é justamente a profecia de Ezequiel. Ezequiel que profetiza, dizendo: Filho do homem, o Senhor diz a ele: os da casa de Israel estavam morando em sua terra, mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Aqui recordemos, nós, de certa forma, já fomos introduzidos na nossa terra, pelo batismo. Nossa terra é o céu. E, tantas vezes, nós, como povo de Israel, manchamos esta terra com a nossa conduta,
e com nossas más ações, e assim somos dispersados, porque derramamos o sangue dos ídolos, a idolatria, porque vivemos tudo aquilo que o Senhor Deus pediu que não vivêssemos, e espalhados entre todas as nações pelas más condutas, diziam: Este é o povo do Senhor, mas tiveram que sair do seu país. Assim o Senhor Deus fala também a cada um de nós o que temos feito, da graça que recebemos de viver no novo céu e na nova terra através do batismo que o Senhor Deus nos concedeu e que devemos de iniciar este caminho de vida nova nesta terra, justamente com a nossa vida aqui. Temos profanado, temos derramado sangue a ídolos, temos imolado aos ídolos, vivido as nossas próprias vontades, paixões, egoísmos. E assim, o Senhor Deus, vendo tudo o que acontecia, diz: Não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa de meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista dela por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. É o Senhor que reconduz a Israel para a sua própria glória, para a glória de seu próprio nome. Não porque Israel simplesmente resolveu escutar totalmente a palavra de Deus, mas Deus quer manifestar a sua santidade, a sua separação, o seu povo separado, e assim vai levar novamente Israel àquele lugar, àquele país que o Senhor Deus preparara para eles, como a cada um de nós. O Senhor cada vez mais quer nos levar para si, quer que vivamos na terra prometida e para a glória do seu nome, mas assim manifestará a sua santidade a todos. Nos reconduzirá, se nós nos deixamos reconduzir por Ele, mas deixamos manifestar a sua santidade sobre nós. Ele que diz: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. A água batismal que recebemos nesta noite, justamente, nos recorda a água do batismo que recebemos e que nos purificou do pecado, e que nos tirou da força das trevas e nos conduziu à nova luz. O Senhor que nos deu este novo Espírito, o Filho, o Espírito de adoção filial de filhos de Deus. E nós temos vivido este novo coração de carne que o Senhor nos deu. Temos vivido o seu Espírito que habita dentro de nós. Temos seguido suas leis e cuidando de observar seus mandamentos, para que se manifeste em nós a sua santidade, para que o mundo reconheça que verdadeiramente Deus está presente no meio de nós e que somos filhos e filhas de Deus? Que possamos assim realizar. E o Salmo, justamente de resposta, é o 41. A minha alma tem sede de Deus. Grande verdade que ainda pouco meditamos. A nossa alma tem sede, e esta sede é de Deus. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Que possamos buscar viver matar, saciar esta sede ao buscar a fonte da água viva, ao nos alimentarmos da fonte de água viva e do alimento verdadeiro, que é o próprio Cristo, sua palavra e seus ensinamentos, vivendo e aplicando em nossas vidas, não só tendo conhecimento, para que assim possamos saciar a nossa sede de Deus, para que assim possamos viver realmente a santidade de Deus, manifestando em nós a sua vida nova, a vida que Ele renovou em cada um de nós. Enfim, irmãos e irmãs, a Epístola de São Paulo aos Romanos justamente nos fala do batismo, nos recorda aquilo que a celebração de hoje nos reintroduz, aquele batismo que um dia recebemos e que nesta noite santa recorda plenamente a vida nova que devemos de ter, como meditamos longamente. E nos diz São Paulo: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados?
Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Nós morremos com Cristo. Nós passamos da morte à vida com Cristo, na sua cruz, através da graça do batismo. E o Senhor quer nos dar esta vida nova. Mas somos nós que muitas vezes não queremos vivê-la. Somos nós que muitas vezes queremos continuar nos mesmos caminhos, nos mesmos pensamentos, na mesma vida que levamos, e nos esquecemos da graça que o Senhor Deus nos concedeu através do batismo. Recordemos, somos filhos no Filho, somos filhos em Jesus Cristo. É pura graça que Deus nos dá, nos unindo ao seu Filho e quer reconhecer em nós a semelhança de Jesus, como diz São Paulo, recordando também que, pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Nós muitas vezes queremos nos assemelhar à ressurreição de Cristo e esquecemos de viver a nossa semelhança com Ele na nossa vida e na nossa morte. Na nossa morte para nós mesmos, para nossos pensamentos, para nossas vontades, para aquilo que o mundo nos propõe e nos afasta de Deus. Nós necessitamos morrer a cada dia para todas essas coisas, para que cada vez mais a face de Cristo, a vida de Cristo se manifeste em nós, para que assim possamos participar da sua ressurreição. Sem a vida nova, sem essa transformação, tudo isso se torna impossível. E São Paulo nos fala que aquele morreu também para o pecado, está livre do pecado. Então, se nós morremos cada dia para tudo aquilo que nos afasta de Deus e permitimos que se manifeste cada vez mais o seu Espírito, a sua graça, os seus mandamentos através de nós, nós estamos livres do pecado para viver esta vida nova em Cristo. E encerra São Paulo: assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Mas esta frase podemos dizer que é verdadeira em nós? Somos mortos para o pecado? Ou o pecado é aquele que mais vive em nós? Somos mortos para aquilo que nos afasta de Deus ou é justamente isso que mais tem vida em nós? Porque nós vivemos tudo aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus nos pede? E por fim o Evangelho. E aqui encerramos antes da liturgia batismal, mas também falaremos brevemente da liturgia batismal. O Evangelho de São João nos recorda que, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Recordemos o momento em que Jesus foi enterrado, já se fazia tarde. Já ia se iniciar o Shabá, o sábado, e as mulheres não poderiam prepará-lo dignamente. E essas mulheres, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. O sol ainda estava nascendo, ainda era trevas, e como recordemos, sendo trevas, ainda sendo escuro, quer dizer que ainda não tem a luz total da fé, todo o conhecimento daquilo que havia acontecido ali. Estas mulheres vão procurar um corpo e, buscando este corpo de Cristo para prepará-lo dignamente, se perguntavam: quem rolará para nós a pedra do túmulo? Mas chegaram, viram que a pedra havia sido retirada. Entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. E assim elas não encontram mais um corpo, mas são as primeiras a receber a notícia de que o Senhor ressuscitou e as primeiras a irem anunciar esta ressurreição de Cristo. Assim, também nós nos questionemos como vamos meditar com o Evangelho de domingo. A quem buscamos? Buscamos um corpo? A quem encontramos? Ao túmulo? Ao túmulo fechado? Queremos prestar um culto a Jesus que se encontra meramente trancado no túmulo?
um culto ao Senhor que verdadeiramente ressuscitou e nos dá esta vida nova e nos faz partícipes de sua ressurreição? Devemos, como estas mulheres, aceitar este anúncio, acolher esta graça e assim também anunciar a todos esta graça que o Senhor está à nossa frente, que Ele nos espera e vivermos esta vida nova no Senhor. Mas é isso que temos vivido. E por fim encerremos com a liturgia batismal brevemente. Na noite de hoje, depois de meditarmos tudo isso, nós renovamos as promessas do nosso batismo, que um dia fizeram talvez por nós nossos padrinhos quando éramos criança. Nós renunciamos às obras das trevas e dissemos que cremos em Deus. O crer me leva a ter vida nova. O crer me leva a agir conforme aquilo que eu digo acreditar. E nós temos consciência do compromisso que assumimos com Deus nesta noite, que simplesmente nos refizemos ao batismo que recebemos? Se não, estejamos atentos, caríssimos irmãos e irmãs, porque assim o Senhor quer manifestar em nós esta vida nova. Nós renunciamos a tudo aquilo que justamente foi dito também através das Escrituras, a Satanás, suas obras, suas pompas, todas as trevas, o mal, para vivermos agora conforme aquilo que acreditamos, conforme Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E é isso que estamos dispostos a viver? Assumimos este compromisso com Deus. Foi isso que dissemos nesta noite. Espero que estejamos dispostos a viver não só neste santo período pascal, mas ao longo de toda a nossa vida, este compromisso de batizados, de que vivemos distantes de todo mal, de Satanás e das forças das trevas, de todo pecado, de tudo que é mundano, para vivermos naquele que acreditamos e aquilo que acreditamos, tudo aquilo que acreditamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, sob o seu título de Nossa Senhora da Alegria, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrir o coração a este Espírito novo, a este Espírito Santo que renova em nós esta vida de Cristo, que renova em nós, nos dá esta vida nova, para que vivendo cada vez mais este verdadeiro amor a Deus, possamos buscar a nossa santidade e assim alcançar um dia a glória dos céus a nós reservada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.